Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre clarividência. O que seria clarividência e como é que ela se subdivide? Quais seriam as formas que ela se apresenta? Tá? Primeiramente a gente tem que entender que a palavra clarividência significa de uma forma literal, né, na etimologia, clara visão. Tá? Então seria uma visão muito clara, só que não só da realidade física, muito além da realidade física, muito além da realidade material. E como é que ela se manifesta? A clarividência ela se manifesta como uma espécie de porta de entrada, um portão que te conecta com um mundo muito além desse mundo dos fenômenos que a gente se encontra. Então a gente pode afirmar que a clarividência ela é um fenômeno de percepção de realidades extrafísicas, mas que se vincula exclusivamente ao presente, diferente de outros vídeos, aliás, como o último vídeo que eu postei falando as diferenças entre clarividência, retrocognição e pré-cognição, a retrocognição se referindo ao passado e a pré-cognição ao futuro, no caso da clarividência é exclusivamente ao presente, tá bom? Então seria essa clara visão do presente. E por mais que ela se ligue em certa medida ao corpo físico, a gente tem que entender que essa habilidade vai muito além do físico, tá? Por quê? Porque ela é uma habilidade de conexão totalmente desvinculado da luz física, do corpo material. Por mais que se ligue ao corpo material no sentido, isso é outro papo que eu não vou entrar agora, porque o corpo físico está ligado ao corpo energético, que está ligado ao corpo astral, tá? E a clarividência que quem tem a experiência aqui em vigília, você precisa muito dessa relação do físico com o corpo energético, né? Como o pessoal da conscienciologia chama do energossoma, ou então da teosofia duplo etérico, enfim. Tá? Então não pode falar que ela é totalmente desvinculada porque está ali. O corpo energético faz a ponte entre o plano astral, o corpo astral e o corpo físico. Então tem a atuação ali do físico, né? Até porque se a gente não tivesse encarnado, não teria o fenômeno da clarividência aqui no plano físico. Então, claro que tem ali o físico interfere, a genética pode interferir um pouco, mas a prática, a dedicação, a determinação, a vontade, ela é o fator primordial quando você quer acessar ou desenvolver essa habilidade. Muito mais do que qualquer coisa no teu DNA, é muito mais poderoso o movimento de vontade, o teu movimento de insistência, de determinação, e é assim que você vai abrir a clarividência usando qualquer tipo de técnica, tá? Beleza. Então com a clarividência a gente vai ter um acesso, a gente pode ter um acesso ao plano espiritual e enxergar um espírito, uma consciência que está lá do outro lado? Pode. Mas também você pode simplesmente enxergar a aura do ambiente, a aura de uma pessoa. Então, quando você acessa, quando você, digamos assim, liga a chave da clarividência, existem diversos desdobramentos que envolvem esse fenômeno, que envolvem essa habilidade. Então, para a gente resumir, a gente tem que entender que o fenômeno da clarividência ele apresenta pelo menos 3 aspectos bem distintos. Número 1, qual seria esse primeiro aspecto? Ele está além do plano físico. Tá? Ele transcende a dimensão física, ele está em outra dimensão. Por mais que você esteja no físico, você está acessando uma outra dimensão, uma outra frequência. Um outro aspecto é que ele é predominantemente visual. Quando você fala da clareaudiência, que é escutar espíritos, então tem outras capacidades parapsíquicas que estão ligadas ao tato, que estão ligadas à sensação energética, ao olfato, tudo isso, que vai ter uma ligação com vários outros chakras, além do chakra frontal. Isso eu já falei em vários outros vídeos, e repito nesse, né, a clarividência, ela é predominantemente vinculada ao chakra frontal, ao Agnya Chakra, por mais que outros chakras também trabalhem no processo da clarividência, como o coronário, alguns aspectos, mas a clarividência, no sentido mais objetivo da coisa e pontual, a gente tem que entender que sem o chakra frontal você não tem o processo da clarividência, tá? Você precisa do Agnya Chakra. Beleza? Então, como é que se divide a clarividência? A gente divide normalmente em clarividência local e clarividência não local. E o que seria essa divisão? O próprio nome já está dando aí a dica, né? Local seria a clarividência que se liga ao ambiente que você está. E não local é muito além do local que você se encontra, tá? Ficou meio repetitivo, tá? Local é aqui onde você está e o não local, digamos, eu estou aqui no Rio de Janeiro, vou conseguir acessar alguém que está em São Paulo, tá? Nesse mesmo momento presente. Então, como eu falei, a clarividência ela é não física, tá? Ela te vincula ao plano extrafísico. Número 2 é predominantemente visual e número 3 ela se vincula ao presente.
Tendo tudo isso, você divide em clarividência local e clarividência não local. E o que vai definir se ela é clarividência local ou não local seria justamente isso, o indivíduo que está percebendo naquele momento. A clarividência é a relação do indivíduo, do sujeito e do objeto. Então, a base na distância entre o indivíduo que experimenta, que experiencia a clarividência e o alvo da sua observação, isso que vai determinar se ela é local ou se ela é não local, tá? A clarividência local, ela está aqui, em torno de você. E a clarividência não local, ela se refere a esse fenômeno de clara visão à distância, seja metros, quilômetros, seja de um planeta para o outro, enfim, de um país para o outro. Então, a clarividência local ela se refere à capacidade de usar a clarividência para observar dentro do mesmo ambiente físico. Então, nesse momento, esse processo de clarividência local tem que ser no ambiente que o indivíduo se encontra. Tá? Por exemplo, você está na tua casa vendo a aura da sua esposa, do seu filho, você está no trabalho, numa reunião de trabalho, vê a aura do seu chefe, vê a consciência, o espírito que está ali no momento daquela reunião. Você está na fila do banco, que é muito normal em locais de aglomeração. Quem tem habilidade, quem já desenvolveu um pouquinho, às vezes abre até de forma espontânea, você tem que travar um pouco. Você está ali vendo um jogo do Flamengo no Maracanã, você está vendo a aura da galera ali. Se você desvincular um pouco, tentar aí, entra em outro papo também. Você começa a capturar aquela energia lá de multidão, seja num jogo de futebol, num show, enfim. Mas é ali no momento, você está vendo ali o teu chefe na reunião, a aura dele, você está vendo se ele está bem intencionado ou não está, se ele está estressado, se ele está amoroso, você vê da tua esposa, do teu filho, dos teus amigos, enfim. E você vai abrir e fechar de acordo com a sua vontade e dentro das suas possibilidades também, né? Porque clarividência, por mais que muitas pessoas tenham de forma natural, em 90% exige treinamento. Um treinamento muito grande para que ela permaneça e para que você consiga ligar aquela chavezinha ali de ignição a hora que você quer, pelo menos num certo nível, beleza? Então, resumindo, nesse tipo de clarividência, o indivíduo que percebe, o clarividente, ele deve estar presente no mesmo local da situação ali, fila de banco, fazendo compra no mercado, nas coisas do dia a dia, tá? Beleza? Então, essa é a clarividência local. E a clarividência não local, ela envolve a situação à distância, porque ela é a habilidade de enxergar, de observar algo que está longe do local onde o clarividente se encontra. Então, como eu já dei o exemplo para vocês, você pode estar aqui no Rio de Janeiro e enxergar uma situação de alguém que você conheça ou não, que está em outro estado, que está em outro país. E não necessariamente algo que envolva você. Às vezes você não conhece a pessoa, e às vezes você acessa também não o plano físico, você pode acessar o plano energético ou o plano astral ou até o mental, né? É mais difícil. Tá? Mental é o plano da mente, são o plano de existência mesmo lá na subdivisão, tem o plano físico, o plano energético, o plano astral, o plano mental inferior, superior, aí vai, né? Até vai se utilizando cada vez mais. Mas vamos ficar aqui no plano astral. Então, essa clarividência no local, não local, ela faz com que o indivíduo enxergue a distância não só no plano físico, mas também no plano astral. Como assim a distância? Não só, porque também tem uma certa distribuição geográfica da coisa. Você pega o Rio de Janeiro, tem certas colônias, certas casas de auxílio aqui em cima do Rio, próximas do Rio, no plano astral. Você vai ter em São Paulo outra, você pode ter no Tibete. Então você vai acessar, às vezes, um local espiritual, normalmente tem uma certa ligação com você, tá? Eu acesso alguns locais fora do Rio de Janeiro, às vezes em projeção astral, às vezes em clarividência mesmo, em vigília, que não tem nada a ver com o local onde eu estou. E não está distante de alguns quilômetros, não, milhares e milhares de quilômetros. Beleza? Então, voltando, clarividência local, o clarividente tem que observar, ele tem que usar a habilidade dele em torno dele, naquele local que ele está. E a clarividência não local é a distância. E essa observação da clarividência não local, normalmente ela ocorre na tela mental. Tá? A tela mental, acho que ela vai aparecer em todo tipo de clarividência de alguma forma, um pouco maior ou um pouco menor. Tá? É claro que a clarividência de olhos abertos, quando você está no teu próprio ambiente, da clarividência local, você pode ver um espírito, pode ver até energia de olhos fechados. Isso é muito comum também. Eu, quando eu estou deitado, às vezes, quando eu vou
começar a entrar naquele estado hipnagógico, né, entre o sono e a vigília, mesmo que eu não queira abrir a clarividência, é normal que muitas vezes eu comece a ver o campo energético do quarto. Então, de olho fechado, eu vejo a energia do armário, a energia do ventilador, a energia das coisas ao meu redor. E quando começa isso, eu já sei que aquela clarividência pode abrir para outros estágios. Na clarividência local, pode ser de olho aberto e de olho fechado, eu não falei isso, é importante. Mas normalmente, em muitos casos, você vai enxergar de olho aberto. E a tela mental vai atuar aí também. Por mais que de olhos abertos você acha que está tendo a clarividência pelo olho, mas não é. É uma impressão sua. Isso é muito engraçado no início. Você acha ali que você está vendo que alguma coisa nos teus olhos, que você conseguiu uma habilidade ali muito vinculada aos olhos. É claro que o olho ele é como uma câmera, né? E também tem a ligação com ele. Você enxerga por ele. Mas a verdade é que você não está enxergando por ele. Você está enxergando pelo chakra Agnya, pelo chakra frontal. Mas é surreal. Tu está de olho aberto, vendo a aura do ambiente, vendo a aura das pessoas, vendo um espírito se manifestando do teu lado, uma consciência. Muitas vezes ela parece translúcida, você vê através dela, outras vezes ela tem textura, tem cor, tem tudo isso. Mas eu falo disso no outro vídeo. E nesse momento a tela mental está trabalhando também, porque você pode fechar os olhos e se concentrar mais, aquilo vai tomando forma, tomando vida. Às vezes você abre os olhos, ela acaba se, digamos assim, se condensando mais, né? Não é se condensando, mas a sua percepção vai se apurando mais ali. Mas beleza, voltando para a clarividência não local. Ela normalmente ocorre na tela mental. E um tipo de tela mental que não necessariamente vai surgir como uma tela de televisão num primeiro momento. Num primeiro momento, a tela mental ela se confunde com os teus pensamentos. Você vai ter uma certa dificuldade de conseguir distinguir o que é teu pensamento e o que é a tela mental. Aí depois, e muitas vezes vai abrir uma tela, como se fosse um monitor de LED ou de LCD, um monitor na tua frente. E ali você vai ver a imagem como se você estivesse num cinema vendo a tela de cinema. Depois você entra no que eu chamo de clarividência na tela mental. Eu não sei qual é o nome que a literatura da teosofia dá, que eles falam muito disso, e outras literaturas ocultistas, mas eu diria, no meu ponto de vista, que é como se você estivesse olhando por um olho mágico, tá? Então o primeiro estágio da tela mental vai confundir com a tua mente, você não vai saber exatamente se são imagens geradas pelo teu subconsciente ou se são imagens realmente que você captou ali pela tua clarividência. Então, muitas pessoas têm isso e acabam não percebendo que é clarividência, porque confunde com a mente. No segundo aspecto, a tela mental se transforma numa tela de TV, uma tela de LCD, de LED, do que for na tua frente, uma tela de cinema. E num terceiro é o que eu chamo dessa, que é a clarividência pelo olho mágico, e essa tem muito detalhe. Quando você atinge esse terceiro estágio, no início você fica até um pouco meio com medo, assim. Não diria com medo, mas é um pouco impactante, porque é uma riqueza de detalhe muito grande, tá? Essa do orifício. E você, normalmente, porque é do orifício justamente por isso, porque normalmente você olha, a impressão que você está olhando é quando alguém toca na tua porta, tu olha pelo olho mágico, pelo orifício do olho mágico. Normalmente é circular, tá? Em outras vezes não vai ser exatamente igual ao olho mágico, vai ser como se você estivesse olhando por um orifício, sei lá, de meio metro mais ou menos, tá? Mas sempre tem esse circular, essa espécie de vinheta em torno, beleza? Então, clarividência não local, normalmente ocorre na tela mental. Primeiro se confunde com os pensamentos, você não vai saber se é teu, se não é. Depois pode abrir uma tela mental igual de cinema, depois a do orifício. E tem aqui, eu já tive algumas experiências, mas eu não consigo provocar por conta própria, que eu chamo de clarividência da tela mental da realidade virtual, como se fosse os óculos de realidade virtual que vários videogames têm hoje em dia, que a imersão é muito grande. A ideia é que você está num outro ambiente, não é que está numa tela na tua frente, a ideia é que você foi tirado dali e colocado lá em São Paulo, e tudo ao teu redor é o local que você está. Você pode ir para a Bahia, para a Inglaterra, para a Suécia, para planos astrais também localizados em cima desses países. Então o papo é louco, né? Um dia eu vou contar algumas experiências que eu já tive nesses locais, tanto fora do corpo, em clarividência, quanto em vigília também. Beleza? Então, 3 níveis aí básicos, né? O primeiro mistura com a mente, né? Com as ideias, com os pensamentos. O segundo é a tela que aparece de cinema.
o terceiro é o do orifício, e o quarto que eu criei, né, eu não vejo nem isso na literatura, que é o que eu chamo de clarividência da realidade virtual, que a imersão é absurda, e as primeiras vezes que eu tive eu me impactei ainda mais do que o da tela mental, porque é um negócio surreal, a palavra é essa, tá? A imersão é tão grande que você parece que você foi tirado da tua casa e colocado lá naquele local. Eu vou falar agora um pouquinho da clarividência viajoura, ou também conhecida, eu não sei exatamente quem é que deu o nome de clarividência viajoura, na literatura espiritualista, né, ocultista, e quem deu o nome de visão remota, mas é a mesma coisa. Quando vocês encontrarem nos livros visão remota e clarividência viajoura, é a mesma coisa, só muda o nome. O que seria isso? Ela ocorre na tela mental? Ocorre também, porque você está ali num mundo mental muito rico, ligado ao chakra frontal, ao chakra Agni, mas diferente da clarividência, que você está ali não local, diretamente nessa tela mental, seja confundindo os pensamentos, seja pela tela de cinema, seja pelo orifício dessa realidade virtual. Na clarividência viajoura, a ideia que você tem é que você está voando, que você está num túnel de sensações, de energia e vendo as coisas passando. Por isso, muitas pessoas confundem a visão remota, a clarividência viajoura, com a projeção astral, tá? Quando eu converso com algumas pessoas que falam que tiveram experiência de projeção astral, e quando começam a me contar, eu já vejo, falar, não é exatamente projeção astral. Na verdade, não é projeção astral. Não que ela não tenha capacidade de se projetar astralmente, que todo mundo tem. Mas você percebe, da maneira que ela descreve, que aquilo ali foi uma experiência de clarividência viajoura, porque a sensação que dá é que você sai do corpo voando, que a tua consciência se manifesta longe e você está ali voando, mas não está. Na verdade, é a consciência se utilizando da mente como veículo, mas a consciência ela não abandona o corpo físico. Na verdade, é como se ela estivesse se espichando, se esticando, se alongando. Então, para que a gente consiga determinar isso, se é uma experiência de projeção astral ou de clarividência viajoura, você tem que ter muita experiência, não é pouca experiência não, vou ser sincero para vocês. Tá? Em muitos momentos eu me confundia também se aquilo era uma projeção astral ou se era um fenômeno, um momento de clarividência viajoura. É claro que falando de projeção astral semiconsciente, quando você tem a projeção astral totalmente lúcida, totalmente consciente, aí não tem jeito, você não confunde. Tá? É claro que também quem não tem a comparação da clarividência muitas vezes com o que é a projeção astral, você pode achar com certeza que a clarividência viajoura é uma projeção. Mas normalmente a experiência de projeção astral lúcida, consciente, quando você sai do corpo, acompanha, tira o braço, tira a cabeça do corpo, sai no teu quarto, então sai de um outro local, quando você está totalmente lúcido, totalmente consciente, você não precisa que ninguém te dê um carimbo ali falando, não, isso aí foi projeção astral, foi. Você não tem dúvida, meu amigo, você não tem. É um fato inexorável que pode deixar o maior cientista do mundo e falar, não, isso aqui é um problema, é uma coisa química, o teu corpo, não sei o que. Eu falei, tá, beleza, um abraço, vai para esse caminho que segue, eu sei o que eu experienciei, e eu sei o que é uma experiência de projeção astral, essa sensação de sair do corpo é intransferível. E algumas vezes a pessoa sai um pouquinho do corpo e tem a clarividência viajoura, por isso que as pessoas que não têm tanta experiência confundem tanto. Beleza? Então, para a gente resumir aqui, a gente pode falar que a clarividência viajoura ou a visão remota ela é um tipo de clarividência, um tipo de desdobramento, não do corpo astral, um desdobramento perceptivo, de esticar, de alongar, de estender a consciência. Na verdade, eu não diria nem que estender a consciência, é estender a mente. É como se a consciência, né? A consciência, eu digo aqui, é a nossa essência, a nossa presença, o nosso espírito. Sem forma, sem nada. Então a gente está encarnado, é como se ele se utilizasse da ferramenta maravilhosa, que é a mente, se utilizada de uma forma adequada, e ela espichasse, se alongasse, tá? Até chegar no outro local. Só que ela estica igual um elástico, pega um elástico e estica. Aí você acha que está voando, saindo do corpo, mas não é. É a tua mente que sai e volta. É um fenômeno maravilhoso também, para quem tem. Não tenho dúvida que existe. Se você teve uma experiênciazinha dessa qualquer algum dia, você vai ter. Se não tiver uma certeza absoluta, vai ficar com uma pulga bem forte atrás da orelha,
que essa realidade física aqui não passa de um negocinho muito pequenininho, uma ponta de um iceberg. Então, em resumo, a gente pode falar que a clarividência viajoura, ela permite que a pessoa viaje de uma forma mental, captando informações, indo para locais sem estar fisicamente e sem estar astralmente também, porque não é a projeção astral, mas a sensação é muito parecida. Principalmente para quem tem projeção semiconsciente, vai acabar confundindo, mas com o tempo, com a prática e com o estudo, a pessoa vai perceber que muitas vezes aquela experiência que ela acha que é de projeção é de aquela evidência viajoura. E como é que ela funciona? Muitas vezes você se concentra no local, isso é muito usado também em alguns trabalhos, né, de cura à distância. Você se concentra no local, você entra num processo meditativo e você consegue ver e descrever de forma muito minuciosa, como se você estivesse nesse local fisicamente. Beleza? Então, você pode ali também fazer uma doação energética. Porque quando você chega mentalmente ali, quando você se estende mentalmente na clarividência viajoura, você vendo o local, aquilo te dá mais firmeza para transmitir a energia para lá. Tá? Você tem um ponto objetivo muito mais forte. Você tem uma visão clara do que está acontecendo ali, do que está se desenrolando no outro local. Então você consegue ver a energia do local, consegue ver alguns espíritos. Então você pode doar a energia de uma forma mais precisa. Porque a mente é tudo, né? Se você tiver confiança, quando você enxerga, você vai ter mais confiança para poder doar energia. A gente trabalha muito na nossa vida com confiança. Então se você tiver confiança, você vai sair do corpo, você vai desenvolver tua clarividência, vai desenvolver tua mediunidade. O importante é você acreditar em si mesmo e usar isso para o bem. Sempre para o bem, para o despertar da consciência e para a expansão da consciência. Tá? Então a diferença, normalmente, entre a clarividência não local viajoura e a clarividência não local sem ser viajoura, é que nesse caso da clarividência viajoura, né, de visão remota, normalmente não surge a telinha mental, a tela de cinema, nem o orifício, nem nada. Porque a impressão muitas vezes é que você está voando e está se deslocando para lá. Às vezes a pessoa tem até a impressão que está passando por uma espécie de buraco de minhoca, ou um túnel de energia, ou às vezes não. Você vai voando, só que você vai notar que do lado, normalmente, diferente da projeção astral, isso é importante, me veio à mente agora. Na projeção astral, se você estiver conectado ao mundo físico, aqui igualzinho, você vai estar voando como se fosse Superman, olhando para o lado, para o outro, você está vendo as coisas. Na clarividência, você está sempre meio borrado do lado. Tá? Claro, repetindo, se você tiver para lucidez total, você vai saber que aquilo ali é a projeção astral. Mas no caso dessa distinção entre projeção astral e clarividência, quando você voltar para o teu estado de vigília normal, porque você pode ter a clarividência também no estado hipnagógico, que é aquele quando você começa a adormecer, por isso que as pessoas confundem às vezes com a projeção astral. Quando você voltar, você pensa assim, estava borrado do lado, não estava? Estava meio desfocado? Se tiver muito desfocado, normalmente não era a projeção astral, é a clarividência. Clarividência viajoura ou a visão remota. E você pode fazer isso sentado, meditando também. Não precisa cruzar a perna em lótus, nada disso. Senta de uma forma agradável, tranquila, que teu corpo esteja sereno, que o metabolismo baixe, que a energia fique tranquila, e ali você visualiza o local e mentalmente, utilizando do teu poder da presença e da consciência e da ferramenta que é a mente, que é utilizada de forma maravilhosa, você consegue estender a sua mente até o local, perceber tudo e fazer a doação energética, beleza? Tá? Mas não cabe a mim dar uma resposta final para isso. Cabe a você estudar, pesquisar, estudar conscienciologia, estudar filosofia espiritualista de uma forma geral, espiritismo, esoterismo, budismo, os Vedas, o Vedanta, os Tantras, que são extremamente importantes. E quando falo de clarividência, é muito legal pegar bastante coisa da teosofia, dos grandes autores, dos mestres lá da teosofia, tem o pessoal da cura prânica, tem de tudo. Então, cabe a você pegar todo tipo de material, capturar, absorver e tentar utilizar para a tua vida. Beleza? Falei até um pouquinho demais. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso para vocês, que vocês consigam esclarecer as dúvidas que porventura tenham. E é isso aí. E não esqueçam, muito importante, pelo amor de Deus, de dar o like, de comentar, de deixar uma sugestão. Eu vi que no outro vídeo já deixaram algumas sugestões aí de temas.
de compartilhar se puder, e assistir o vídeo todo é importantíssimo. Se quiser assistir o vídeo 10 vezes também é maravilhoso, porque aumenta a retenção e o algoritmo divulga para mais pessoas, tá bom? Então, é importante falar isso, porque quanto mais vocês dão o like, comentam, assistem tudo, isso é principalmente na primeira hora, quando vocês sentarem ali, tenta assistir tudo logo de uma vez, porque ajuda, principalmente acho que nas primeiras 3, 4 horas, a divulgar mais o vídeo pelo YouTube. O algoritmo entende que é legal e divulga. Beleza? Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, namastê.